Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa quarta aula de Educação Religiosa 1, é o segundo bloco e as nossas aulas estão sendo gravadas. No primeiro bloco, falamos sobre Comênios e a didática magna. Falamos um pouco, mostrando a importância dele e fazendo uma síntese desse material que eu peguei com a professora Lilian Martins. E agora estaremos lendo ainda um outro artigo sobre essa questão do professor no aprender a aprender, ou seja, irmãos, como eu mencionei, né, e tenho falado para vocês, como é bom poder ensinar, porque quem ensina aprende duas vezes. E assim, eu, por toda a minha vida, vou querer ensinar, irmãos. Talvez um dia, até mesmo no pastorado, eu vou pregar menos, mas eu não quero parar de dar aula. Porque é uma maneira onde você, além de aprender, na hora que você transmite o conhecimento, você consolida o que você aprendeu. Você potencializa ele. É claro, eu vou continuar pregando. Eu quero dizer o seguinte, que como pregador, a gente acaba tendo, né, tanto a pregação, mas aí a gente acaba tendo a administração da igreja, a supervisão dos ministérios. Não, eu vou querer só pregar, vou deixar os ministérios, a administração, os periféricos, irmãos. E quero somente pregar e ensinar para o resto da minha vida. Por quê? Porque, irmãos, é maravilhoso, como eu disse, você aprende duas vezes. Então, muitas vezes, os irmãos pensam, né? A tarefa do ensino, ela é desgastante. Sim, ela é. Mas eu queria que você agora olhasse pelo outro lado, pelo lado dos benefícios de quem ensina. Só ensina bem quem aprendeu bem. E quem aprendeu bem dilata a sua capacidade cognitiva, sua capacidade cerebral, aprende coisas novas, aprende linguagens novas, técnicas novas. Você vai tendo uma velhice sem ficar velho, porque o cérebro sempre fica afiado. Você vai crescendo em, como eu disse, em vocabulário, você vai crescendo em conhecimento, ou seja, você vai tendo muitas vezes uma terceira idade, uma quarta idade, mas de alta produtividade. E isso é maravilhoso. Então, eu queria olhar, né, eu sei que realmente, né, ao fazer lições de casa, hoje, hoje eu me dediquei a fazer essa lição de casa para vocês, principalmente hoje, foi um trabalhão bem árduo, mas eu sei o quanto eu serei recompensado. Por exemplo, irmãos, há alguns anos atrás, em 2022 ou 2023, quando eu dei esse módulo, eu trabalhei apenas um tipo de abordagem. Mas agora, na aula de hoje, a gente vai ser mais profundo, mais prolixo. Por quê? Porque cada turma é viva. Cada turma tem uma dinâmica. Cada necessidade é única. Isso me desafia a sempre crescer. Então, é muito legal esses processos e é muito interessante quando a gente olha, não pelo desgaste em si, mas pelo salário, ou seja, pela recompensa. E agora a gente vai ler esse artigo, que ele é bem interessante. Eu gostaria de ler com vocês agora. Tomé, leia para nós, por gentileza, meu irmão. Eu vou abrir aqui, vou ampliar um pouco a letra para ficar melhor. Aqui. O professor no aprender a aprender. Por favor, Tomé. O aprender a aprender busca autonomia de professores e alunos. Impulsiona a refletir e criticar sua própria experiência e dela extrair conhecimentos. Dá uma pausa, por gentileza. Ou seja, é um processo entre o professor e o aluno, onde a gente está em profunda interação, em profunda construção, em profunda metamorfose cognitiva, intelectual. A gente está potencializando, a gente está aprendendo juntos. Não é uma coisa estática. Então, a gente já vai falar das abordagens. Mas percebam, a vida ela é muito mais do que uma estática. A vida é essa energia que pulsa de forma voluntária, involuntária, proposital ou não. Então,
Continua para a gente, Tomé, por gentileza, a atuação. A atuação do docente propõe o tratamento dos alunos como indivíduos adultos e responsáveis pelo seu processo de aprendizagem. Assim, para desenvolver uma metodologia baseada no aprender a aprender, vários fatores deverão ser alterados significativamente com relação ao que vem sendo proposto como prática pedagógica para professores e alunos. No aprender a aprender, o papel do docente deve ser repensado e revisado. Por isso que a gente vai ver, quando se estuda a pedagogia, tem as suas abordagens, tem as suas técnicas, eu vou passar já já para vocês. Mas, irmãos, a vida acadêmica ela é muito mais do que uma coisa fechada. E é possível que uma ideia nova, um pensamento novo, uma teoria nova, enriqueça muito o nosso acervo, sabe? E a gente possa até dar uma roupagem nova. Eu não sei se vocês já notaram que, até mesmo na sociedade, tem vezes que a gente vê a mesma coisa sendo trazida à tona com termos diferentes. Quer ver um exemplo? O Júnior talvez vai se lembrar. Na década de 90, Júnior, lembra que existia um livro antigo chamado O Gerente Minuto, de Ken Blanchard? Lembra disso ou não? Tomé? Não? Mas Não estou me havia. recordando, não, pastor. Não, mas era o momento em que o gerente, a figura do gerente estava em tona no mundo executivo, na década de 90. Quando foi chegando próximo ali ao final do século, final do milênio, o início do novo milênio, um pouquinho antes, era a época do ISO 9000. As empresas lançavam ISO 9000, 9001, né? Lembram? Reengenharia, se usou muito o termo reengenharia, não é? Pois é, passou a era da Agora o 5S. administração. Hã? Agora o 5S. Isso, então, pois é. Aí pode ver, ó, passou a época da administração, do gerente minuto. Aí veio a época dos ISOs, da reengenharia, da repaginada, mas podem ver que era a mesma coisa com uma roupagem diferente, claro, com umas melhoras. E hoje se fala em gerenciamento, hoje se fala em administração, ou hoje se fala em gestão, em coaching, não é assim? Percebam, cada período, uma palavra recebe uma nova roupagem, da velha prática. Só muda algumas coisas. Mas é necessário, muitas vezes, o nosso aprimoramento? Sim. Hoje, falar de gestão é estar falando de administração, é estar falando de gerência, é estar falando de qualidade, uma boa gestão. Né? Percebam como as coisas elas vão tendo, né, eu diria, destaque em cada momento, mas é a mesma coisa. Ou seja, um grande gestor... Terminologia. Hã? Diga, Júlio. Terminologias que mudam. São terminologias que vão sendo colocadas, mas é a mesma coisa. Um pouquinho antes da gestão, virou moda liderança. Tudo era liderança. Curso de liderança. Não sei o que de liderança. Agora é gestão. Aí é coach. Né? Percebam, praticamente a mesma coisa. Quando a gente olha na história... Digital. Hã? Marketing digital também. Não entendi. Marketing digital também. Agora é marketing digital, né? Então, percebam, muitas vezes é o mesmo produto. Hoje é marketing digital, mas é vendas, é a velha vendas. Lembra que era marketing, aí nasceu o marketing. O marketing agora é a bola da vez. O vendedor é o mesmo, só mudou a roupagem. Né? Era o vendedor antigo, era o Silvio Santos com o baú, aí virou o marketing, o endomarketing, e agora é o marketing digital. Mas o Silvio Santos é o mesmo, ou seja, você tem que ser bom na lábia. Não é venda, não tem segredo. Você entende? Parece que... Diga, Júnior. Vendedor colaborador. Exato. Antigamente era funcionário, hoje é colaborador. Percebam? Terminologias. Pastor, o senhor é contra? Não, a gente aceita. Nada contra. Mas percebam, as velhas práticas, irmãos. Percebam, aprender a aprender. Mas peraí, o que é gestão? Gestão é liderança, é administração. Gestão é excelência. É a mesma coisa do passado, entendeu? Então, continua para nós também, por gentileza. Com competência, Demo 1994 propõe: A.
capacidade de pesquisa para corresponder desde logo ao desafio construtivo de conhecimento. O que transmite em aula tem que fazer parte do processo de construção do conhecimento, assumir tessitura própria em termos de mensagem, configurar componente de projeto autônomo criativo e crítico. B. Elaboração própria para codificar pessoalmente o conhecimento que consegue criar e variar, favorecendo a emergência do projeto pedagógico próprio. C. Teorização das práticas. D. Formação permanente. E. Manejo da instrumentalização eletrônica. Página 54 e 55. Aqui são dicas, né, sobre como você fazer. Agora, percebemos, tentem não ficar numa neura, tá? Sabe aquela ideia, eu tenho que ser bom em tudo? Não esqueçam, meus irmãos. Não seja um pato, tá bom? Não seja um pato. Você conhece a comparação do pato, do peixe, da águia e da raposa, se eu não me engano? Se eu não me engano. Porque o que é o pato? Claro, o pato tem a sua utilidade, me entenda, tá, meus irmãos? Mas essa analogia é muito legal. O pato voa? Voa ou não voa? O pato voa. Voa. A maioria dos patos... Emergencialmente voa. Mas ele é uma águia? Não, ele é janta da águia, né? O pato, ele nada no lago? Nada, até dá uns mergulhos. Mas vem cá, ele é peixe? Não, ele é janta do jacaré. E se não tomar cuidado, tem peixe que vai engolir ele, é ou não é? Claro, ele come uns peixinhos pequenos, mas perceba, ele nada como um peixe? Não. E o pato corre na terra? Corre. Mas e contra a raposa? Ele tem alguma chance? Nenhuma, né? Pode ter suas limitações, mas corre. Corre do seu jeitinho, né? Né? Eu gosto de brincar que as irmãs, quando elas estão grávidas, elas colocam aquela barriga e tem irmã que fala assim, pastor, eu tô que nem uma pata, né? Porque anda assim meio a barriga grande, né? Eu falo, não, filha, não tem pata, não, você está aí com a benção. Mas percebam, irmãos, o pato, ele não é excelente nem no voo, nem no nado e nem na terra. Quantas são as vezes na vida que a gente é um pato em tudo? Quem é pato em tudo não é especialista em nada. Então não fique na neura, sabe? O que Deus te chamou para fazer? Faça. Talvez tudo isso daqui que você está passando aqui como pedagogia, arte da educação religiosa, não vai ser tão útil a você, porque Deus te separou por louvor. Você vai cantar que nem um rouxinol. Algumas horas, talvez essas aulas vão fazer sentido para você, mas na maioria do tempo não. Mas para a grande maioria dos obreiros que passam pelo seminário, o ensino sempre vai ser uma ferramenta muito importante. E quem sabe um dia Deus te põe na frente do Ministério de Louvor. Aí sim, aí você vai ter que ensinar. Você tem que ensinar técnicas de música, técnicas espirituais, no sentido de ensinos espirituais, ou seja, aí vai fazer sentido essa matéria. Está entendendo? Tente não ficar numa neura que você tem que ser excelente em tudo. Porque, irmãos, está diante de vocês alguém que não vive neura, sabe? Tem coisas que eu falo, não, isso daqui eu não sei fazer. E literalmente eu não faço. Por quê? Senão a gente acaba querendo aprender tudo e a gente acaba se tornando um grande pato. E a gente acaba fazendo de tudo, mas quem faz de tudo não faz algo com excelência. Estão entendendo? Então, tenta concentrar o seu dom. Mas aqui são algumas dicas, tá bom? Mas qual é a proposta desse texto? A proposta é de mostrar que a gente tem que aprender sempre, tá bom? Continua para nós, Tomé, por gentileza. Com esta perspectiva, já se encontraram pressupostos que deverão caracterizar o professor na modernidade: ser autônomo, renovador, criativo, crítico e transformador. Dá uma pausa. Percebam, esse assunto é bem específico para quem gosta de ensinar. E é verdade, irmãos. Irmãos, quem me vê aqui na tecnologia, dando aula, etc., gravando, irmãos, eu sou o básico do básico aqui na tecnologia. Eu sou esforçado. O Tomé me ajuda, me ensina as ferramentas. Os outros irmãos da igreja me ensinam a arte de gravar.
Eu vou aprender no básico, mas mesmo nesse básico eu tento ser renovador, criativo, né? Faço uma autocrítica, tento. Percebam, é o tempo todo, né? E como docente, como pastor, como professor, é muito legal isso. É muito legal porque a gente, em tudo que nós fazemos, a gente está ensinando. E a gente pode, nessa autonomia, quando ele fala ser autônomo, é dando essa ideia de, não, eu não devo estar fechado nas quatro paredes. Eu me lembro bem do meu padrinho de casamento, um homem que foi um grande amigo e pastor, que me ajudou muito na minha caminhada, o pastor Paulo Bola. Eu me lembro que quando eu fiz o meu primeiro casamento, eu pedi muita informação para ele. E eu falei para ele, poxa, eu errei aqui, eu errei ali. Ele falou, calma, Rai, calma. Mas como calma? Eu vou fazer casamento para um monte de gente estranha. Ele, calma, Rai, casamento é festa. Sabe como eu faço casamento? Ele dizia, eu falei, como, Bola? O nome dele era Paulo Bola, né? Bola, ele tinha a família italiana, então, como, Bola, você faz o casamento? Ele fala, eu me divirto, Rai. Eu fico sorrindo para os padrinhos. E tá todo mundo tenso, eu tento descontrair todo mundo. Quando a noiva vem, eu paro, eu olho, falo, pessoal, vocês não imaginam como ela está linda. Olha aí. O noivo. Aí ele fala, se o noivo começa a chorar, eu tranquilizo, ou senão eu dou uma palavra ao noivo. Você está brincando, Bola? É assim? E assim, meus irmãos, com Bola eu aprendi a fazer casamento, fazer cerimônia. Porque eu ficava armado, né? Pensa, irmãos, o que é um pastor todos os domingos, em todos os cultos? Ele prega um sermão. Como que é o sermão dele? Lê um texto bíblico, tem uma introdução, né? Depois tem as divisões, tem a conclusão. E no casamento? Você pode ser tão seco assim? Não. No casamento, você tem uma liturgia, mas você tem que se permitir viver aquele momento de festa, porque é uma liturgia, é sagrado, mas é festa. É um ser autônomo ou não? Olha que ideia brilhante. Está entendendo, irmãos? E ali com o Bola, a partir desse insight, meus irmãos, mudou tudo. Mudou tudo para mim. Que aí eu já comecei a me preparar para o casamento, mas eu fico prestando atenção no que vai acontecer. Sabe a noivinha, quando ela vem? E, de repente, ela faz algo bonito ali, no momento que ela está jogando as pétalas, ou alguma criança, tudo vira um instrumento de alegria. Tudo vira uma oportunidade. Ou seja, percebam, eu estou dando esse paralelo aqui, mas assim como o pastor ele tem que aprender a aprender, o professor da escola bíblica, o irmão que faz a abertura de um culto, está entendendo? Esse assunto não está em pauta o tempo todo? E por que muitas vezes a gente se limita a uma liturgia seca, fria, né? É tão monótona que até a gente não aguenta. A gente já sabe, o irmão vai ler o Salmo 23 na abertura. O irmão vai fazer aquela mesma oração de 10 anos atrás. Percebam, a gente precisa disso. Porque a Bíblia, ela não é um tema só. Ela tem, né, 66 livros, tantos temas, tantos estilos literários, tantos acontecimentos. E foi no meio desses acontecimentos que Deus revelou a sua glória ao seu povo e a nós. Interessante isso, não é? Tá bom? Então, continua para nós, Tomé, por favor. Um profissional docente que orquestre o processo pedagógico e que busque caminhos para o futuro. Parademo, 1993, a superação da habilidade didática e pedagógica empreende reestruturação. Abre aspas. O que se espera do professor já não se resume ao formato expositivo das aulas. A fluência vernácula, a aparência externa, precisa centralizar-se na competência estimuladora da pesquisa, incentivando com engenho e arte a gestação de sujeitos críticos e autocríticos, participantes e construtivos. 1993, página 103. Muito linda essa citação, né? Que isso a gente pode aplicar em tudo, tá bom? E por último, também, leia para nós, professor. O professor torna-se figura significativa no processo quando percebe que é o orquestrador da construção do conhecimento,
e propicia ambiente que instrumentaliza o aluno para a emancipação. A visão de ser sujeito da história, ao invés de objeto, autoriza o docente a construir, entre aspas, projeto pedagógico próprio para sua disciplina, não se distanciando do todo do curso, mas salvaguardando a especificidade necessária a cada avanço. Dá uma pausa aqui. Nessas duas frases aqui, meus irmãos, eu vislumbro muito os professores de cursinho. Vocês já notaram como eles são geniais? Como o próprio professor que eu passei para vocês as tarefas extras? Como pode um professor de cursinho, numa aula com 200 alunos, ter a atenção de 200 pessoas? Isso tem uma didática brilhante, conhecimento vasto, um domínio da oratória. E é óbvio que também o diferencial é o propósito de todos que estão ali, porque todos que estão ali estão com um propósito. Qual é? Entrar numa universidade. Por isso que uma universidade federal é diferente de uma universidade federal, né, quando você passa, é diferente de uma faculdade privada. Porque só a dedicação desses alunos em passarem naquele curso, eles criam um desejo tão grande de estudar, claro que não todos, né, irmãos? Hoje temos o problema da doutrinação, temos vários problemas ideológicos, mas a grande maioria das pessoas que não se deixaram se emburrecer por causa disso, eles, quando eles entram numa universidade, é diferente uma universidade federal ou estadual, ou de uma paga. Por quê? Porque a proposta é diferente. A pessoa se sacrificou muito. Já na outra que ele paga o curso, ele acha que porque ele está pagando, o professor tem que ensinar. E percebam, tem essa diferença. É claro, tem as suas exceções. Nós temos FGV, que é uma fábula, né? Nós temos faculdades caríssimas, que são, né, as pessoas dão o devido valor porque pagam ali, né, o fígado todo mês, o fígado do pai ou da mãe fica naquela faculdade para o filho fazer. Então, mas o que eu quero dizer, assim, de uma forma geral, eu vejo aqui, nesses dois textos, professores de cursinhos, né? Onde eles realmente praticam tudo isso para que o aluno acomode o conhecimento, né? Pode concluir para nós também, por gentileza? Que o domínio, né? O domínio dos conhecimentos, a redação própria, expressar-se com desenvoltura, acessar informações do processo de transformação da realidade atual e instrumentalizar-se eletronicamente são alguns pressupostos exigidos para o professor que opte por esta metodologia e atribui ao papel do professor o constante estado de preparação e alerta. Pode ler para nós, por favor? Abre aspas. Professor não existe para explicar a matéria, substituir leitura e elaboração, mas para mostrar caminhos de como se podem dominar temas com autonomia. Visão geral advém menos de explicação copiadas do que de farta e sistemática leitura, seguida de elaboração na qual se dialoga com quem produz e com a realidade. O aluno precisa ver no professor pesquisador a motivação orientadora no rumo à pesquisa, o que já elimina expectativas passadas ou meramente expositiva alheia. O aluno sabe ler, portanto, a aula que substitua a leitura é ociosa e equivocada. A atividade de repassar conhecimento alheio é facilmente substituída pelos meios eletrônicos. Aí aqui está a citação, né? E aqui, então, conclui para nós, Tomé, atribuindo o papel? Atribuindo o papel de formador de formadores, Demo, 1993, valida a razão da presença dos docentes no processo pedagógico, como vanguardista do desenvolvimento, produzindo ciência e tecnologia com criatividade, criticidade e espírito transformador. O aprender a aprender projeta o professor como orientador construtivo e participativo. O professor, como educador, transcende
a posição de instrutor e preocupa-se em ampliar caminhos para a emancipação dele mesmo e dos estudantes. Joia, obrigado. E aqui estão as fontes citadas, né, pela nossa professora Lilian, e esse texto é do João Carlos Wilk. Então, assim, gostaram desse texto? Muito interessante, né? Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Tem alguma pergunta que os irmãos queiram fazer? Deixa eu só fazer uma ilustração, então, irmãos, né? Trazendo a brasa para a nossa sardinha. Eu tenho um amigo, e certa ocasião ele falou assim: Rai, eu domingo tive uma ideia, o que você acha? E aí eu falei, me conta. Ele falou, eu estou cuidando dos jovens. Ele era líder, ele era professor de escola bíblica dos jovens e adolescentes, da Igreja Batista da Penha, Júnior, lá da Caquito. E aí ele falou assim, eu estou com uma ideia, o tema da minha lição é pecado. Sabe o que eu vou fazer, Rai? O quê? Eu vou levar um bolo bem gostoso. Sabe aqueles bolos todo enfeitado com chocolate e não sei o quê? E vou chegar como a escola bíblica era domingo pela manhã e vou colocar logo lá, de cara, na mesa, vou deixar os jovens olhando e vou oferecer para eles, mas eu vou falar, vocês querem um pedaço? Ainda não. Aguarde. Pô, professor, imagina, domingo de manhã, né? Adolescente, cheio de fome, vendo um bolo maravilhoso. E ali eu falei, nossa, que ideia brilhante esse livro. Porque aí ele me concluiu. Eu falei, vou falar sobre o pecado. Né? O que o pecado gera em nós. Ele desperta os nossos sentidos, os nossos gostos, as nossas vontades. E quando, ainda mais na adolescência, que os jovens estão, né, em plena mudança, os hormônios, né, lá em cima. Então, e aí ele disse, eu vou fazer isso, o que você acha? Eu falei, Sidney, deu um abraço nele, você está de parabéns. Que ideia brilhante. Nunca mais eles vão se esquecer. Nunca mais eles vão se esquecer. É claro que ali ele não ia apresentar o pecado como algo ruim. Aliás, o contrário, não ia apresentar o pecado como algo bom, como o bolo que é bom. Mas ele ia apresentar o pecado como uma forma sutil onde o inimigo se apresenta como um bolo. Não é assim, meus irmãos? Não é isso? A gente sabe que é isso. E quantas são as vezes que a gente... Tem hora que a gente sabe, não, ali tem um capeta com tridente, com o chifre e o rabo, soltando enxofre. Mas tem outras vezes que parece que é um bolo gostoso, que invade a nossa mente. Fala, Júnior. Mas aí gera outro questionamento. O pecado é externo ou o pecado é interno? Ah, não. Vamos perguntar para o Sidney, né? Mas eu tô comentando assim da ideia, Júnior, a ideia, né? De como ele trabalhou, como ele fez, eu não lembro agora, mas o que eu gostei foi da ideia dele, a criatividade dele, a autonomia dele, para quê? Para poder ilustrar. E aí, é claro, depois ele fez a comparação boa, que o reino de Deus é bom. Hã? Não entendi. Então, é legal a criatividade dele, mas eu falo, vai gerar dobramento, né? Ah, sim. Aí é claro que depois ele deve ter trabalhado sobre a vontade de Deus, que a vontade de Deus ela também é um bolo que quando a gente espera, a gente come, porque aí é aquela ideia, né, Júnior? Muitas vezes a gente pensa que o pecado é a única coisa que gera alegria, mas o reino de Deus gera muito mais alegria. O reino de Deus gera muito mais satisfação. E é isso que a gente... Aí ele trabalhou. Então, assim, foi muito interessante. Eu estou ilustrando aqui porque, percebam, irmãos, é o aprender a aprender. É ou não é? É o processo. É verdade. Mas é isso mesmo. Assim. Há um método de ensino, meus irmãos, que é o método de ensino que você ensina da mesma forma quando uma criança está aprendendo. Pode ver, a criança, ela aprende como? Ela aprende brincando, não é assim? Você concorda, irmãos, que nós, como docentes, podemos ensinar os nossos alunos de uma forma semelhante, levando as informações de uma forma, eu diria, não brincando, porque isso seria uma palavra, mas de uma forma mais divertida, de uma forma mais feliz, dando essa mesma ideia, né? Lúdica, né?
mais essa ideia lúdica. É possível, irmãos. Muitas vezes a gente se fecha para o aprendizado catedrático e a gente esquece tudo isso, tá bom? Beleza, meus irmãos? Gostaram do texto? Tudo bem? Legal, legal. Agora vamos para um outro material aqui da professora que eu quero passar para vocês também, que esse material é muito legal. Eu quero mostrar agora aqui para vocês, que é o audiovisual dela aqui. Rapidinho, é um slide bem curto para a gente ir para a última parte. Olha só, que legal. Deixa eu passar aqui para vocês. Aqui, a apresentação do slide, olha só. Recursos audiovisuais. Olha, eu fiz esse curso em 2007, 2008. Irmãos, olha só. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, que interessante, irmãos. Ó, era uma pós-graduação que eu fiz, né, de teologia urbana. Olha como que eu fazia para captar a aula. Eu tenho até hoje um aparelhinho de MP3. Estão vendo aqui, ó? Olha, o que eu fazia? Eu pedia licença para a professora e colocava o meu aparelhinho, meus irmãos, olha só. E falava, professor, eu posso gravar? Se ele me der essa autorização, eu colocava lá o áudio. Ó, no máximo era o áudio ou o material que ela tinha, que nos passava em slide. Olha só, em menos de 20 anos, olha onde nós estamos hoje. Eu estou utilizando o material dela, só que estamos gravando em vídeo, gravando em tempo real, participando dessa aula, né? A nossa irmã, infelizmente, caiu a linha dela, estava em outro estado aqui conosco há pouco. Percebam, olha só, cada irmão aqui está numa região, olha o quanto o ensino evoluiu. Eu fiz em 2008, 2007, 2008, né? Em 19 anos, 18 anos, né? 17 anos, olha só, eu guardei as aulas dela aqui, ó, o módulo que eu fiz, né, de didática do ensino superior, estão aqui. Eu estou mostrando para vocês o quanto evoluiu, né? E agora, por que eu estou falando isso? Porque nos dias ela passou esse material para nós, recursos audiovisuais, olha só que legal. Leia para nós, Júnior, por gentileza. Conceito. Todo e qualquer recurso utilizado no contexto de um procedimento de ensino visando estimular o aluno, objetivando o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem. São componentes do ambiente de aprendizagem que dão origem à estimulação do aluno. Lembra de Comênios? Ensinar o aluno tudo em qualquer lugar, ou seja, qual era a didática, os recursos audiovisuais? Era a vida, era o campo, era o trabalho, era um aprendizado em loco. Hã? É o ambiente e o que você dispõe do ambiente. Os americanos, né, Júnior, eles têm um princípio na formação profissional deles do quê? Do estagiário. Uma pessoa, ela começa a aprender algo, ela já vai estagiar com alguém. Isso é brilhante, irmãos. E aqui fica a dica para vocês, irmãos. Tentem fazer sempre algo na igreja, viu? Claro, passando pelos critérios pastorais, é óbvio, né? Mas se o irmão não tiver nada que desabone, vá fazer na igreja, no reino, porque o ambiente ele deve favorecer, né? Então, continuando aqui, olha, os nossos recursos didáticos, né? Temos aqui uma lista, olha só aqui seria essa classificação de Edgar Daly. Olha só que interessante, irmãos. Quando nós trabalhamos apenas com as palavras, é como se na pirâmide da transmissão do conhecimento, nós ficássemos com a parte menor. Símbolos visuais, aí no caso aqui fotos, né? Parte de cinema, televisão, exposição, olha, excursão, olha aqui a importância de ir em loco fazer algo, de realmente conhecer algo, botar a mão na massa, né? A questão da demonstração, a dramatização, experiência simulada e a experiência direta. Percebam que os recursos didáticos, entre símbolos verbais para a experiência direta, há uma diferença muito grande na escala, né? Continuando aqui, a gente vai ter um pouco mais de números aqui, ó. Recurso didático, como acontece a aprendizagem? Olha que interessante.
aprendemos 1% através do gosto, 1,5% através do tato, 3,5% através do olfato, 11% através da audição e 83% através da visão. Meus irmãos, não pensem em vocês o porquê aqueles que manipulam usam tanto os recursos de televisão, porque eles sabem dessa estatística, estão entendendo? Por isso que a gente tem que ensinar o nosso povo a selecionar bem o que assiste, porque se eles não selecionarem o que assiste, eles estarão aprendendo mais. Quer ver um dilema que a gente está passando? Agora, irmãos, olha só que parece bobeira, mas nós temos as nossas igrejas ortodoxas, conservadoras, e os nossos membros, na segunda-feira, muitas vezes estão assistindo o missionário neopentecostal. Na terça-feira, o apóstolo tal. Aí, na quarta-feira, vai para o culto de oração da nossa igreja. Na quinta-feira, está vendo a unção da bispa tal. Ou seja, percebam, ó, e aí, como que vai ficar o conhecimento dessas pessoas? Está assistindo o apóstolo Sol. Entendeu? Aí pronto, Tomé. Tudo que você plantou no domingo, no culto, e na quarta-feira, foi pro ralo. Porque ela assiste a apóstola, né, Sol, o resto da semana. O dia inteiro lá com a TV ligada. Pelo amor de Deus, irmãos. Se a gente não ensina essas pessoas a separarem o joio do trigo, elas estarão se permitindo andar para trás. Então, olha só, como aprendemos. E olha só como retemos, ó. 10% do que lemos, retemos, 20% do que escutamos, 30% do que vemos, 50% do que vemos, escutamos, 70% do que ouvimos e logo discutimos. Por isso que aqui a nossa aula, irmãos, ela acaba sendo uma aula, eu diria, mais longa, mas a nossa interação acaba sendo também um processo de retenção bem significativo, porque ao mesmo tempo que falo, vocês leem, a gente debate, acaba tendo uma retenção maior. E 90% do que ouvimos e logo realizamos. Ou seja, se a gente colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo, 90% vai ficar retido. Logo, a acomodação vai fazer parte da nossa vida. Há uma máxima antiga que dizia assim, eu ouço e me esqueço. Eu leio e me esqueço. Ou eu ouço e me esqueço. Não, como que é? Eu ouço e me esqueço, eu escrevo e me lembro, eu faço e aprendo. Essa máxima ela é muito interessante, porque muitas vezes ou a gente lê ou ouve e esquece. Mas quando a gente lê, a gente se lembra. Quando a gente escreve, aliás, a gente se lembra. Mas quando a gente faz o que a gente escreveu, aí a gente aprende. Porque todo o nosso processo de aprendizado é para ser colocado na prática, né, irmãos? Tá bom? Então, continuando aqui, para a gente... Olha esse slide aqui, que legal. Recursos didáticos, método de ensino. Dados retidos, ou seja, após 3 horas, somente oral. Ó, se após 3 horas a gente... se foi somente oral, a gente acaba ficando... seria mais ou menos o seguinte. Sabe a aula dada, a aula estudada hoje? Que nós aprendemos com o professor? Dos vídeos que eu passei para vocês? Pois é, ó, se a gente teve uma informação oral e depois a gente vai lá e reprisa sobre aquela informação oral, 70% fica retido. 3 dias após, só 10% fica retido do que ouvimos. Olha que interessante. Quando é somente algo visual, se 3 horas após a gente, aula dada, aula estudada hoje, 72%. Isso aqui são dados estatísticos que ela passou, tá, irmãos? O professor Pierre, ele colocou outros números. Mas reconsiderem aqui, tá? Alguma margem para mais ou para menos, tá? 3 dias após, do que somente vimos, fica retido 20%. Oral e visual, quando eu tenho uma informação oral e visual simultânea. E 3 horas após a gente faz aula dada, aula estudada hoje, 85%. Ou seja, quase todo o conteúdo da aula fica na nossa memória permanente. 3 dias após, cai para 65%, se a gente for aplicado e estudar mesmo, né? Então, informações bem curiosas, né? Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Não? E agora, para a gente ir, então, para o próximo ponto, que eu tinha falado para vocês, né? Eu quero agora
ir trabalhando sobre o livro-texto que eu separei aqui para vocês, meus irmãos, que é esse livro aqui, né? Que é o material da professora pedagoga Mizukami, que a gente vai fazer uma síntese agora sobre o quê? Sobre os processos de aprendizado, tá bom? Eu mandei já no nosso grupo, mas agora eu vou estar compartilhando aqui também com vocês, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui para vocês e passar. Mas essa questão é muito legal, né, meus irmãos, de aprender a entender melhor essa questão do aprendizado, não? Deixa eu passar aqui para vocês. Essa daqui é a professora, olha só. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui. Essa é a professora, né? Pode ler para nós, Tomé? Agora nós estaremos entrando na síntese desse livro, que é as abordagens do processo do ensino, tá? Então, leia para nós, Tomé, por gentileza. Justificativa da autora Muzakami. O estudo acerca das diferentes linhas pedagógicas, tendências ou abordagens no ensino brasileiro pode fornecer diretrizes à ação docente, mesmo considerando que a elaboração que cada professor faz delas é individual e intransferível. Joia. Agora a gente vai trabalhar um pouco, eu vou passar para vocês, irmãos, uma síntese que a inteligência artificial fez do resumo dessas 5 abordagens. Aí a gente vai trabalhar um pouco melhor nelas a partir dessas sínteses, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu até ampliar um pouco a letra aqui. Leia para nós, Tomé. Olha só. Como eu disse há pouco, irmãos... antes disso, deixa eu mostrar algo aqui para vocês, irmãos. Deixa eu só mostrar aqui algo para vocês terem uma noção, né? Porque muitas vezes quando a gente começa a falar sobre essa questão aqui das várias correntes de aprendizado, a gente acaba se limitando um pouco com relação à quantidade de materiais, né? Só para vocês terem uma noção, irmãos, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidamente, ó. Eu passei também no grupo esse site para vocês, tá? Aqui é um site mostrando, ó, as teorias de aprendizagem, tá bom? Olha só. Quantas teorias existem, irmão? São várias, tá? São várias teorias. E aqui é um mapas de pedagogia, tá bom? Nesses mapas de pedagogia aqui, eles são muito legais porque eles nos ajudam a enxergar um pouco a quantidade de teorias que existem, para a gente poder aprender um pouco. Para os irmãos que tiverem interesse de fazer pedagogia, vocês vão estar aprendendo sobre tudo isso daqui, tá bom? Então, eu só estou passando agora aqui para vocês, só para vocês terem uma noção, terem uma ideia, saberem o que se trata, tá bom? Eu acho que essas informações acabam sendo muito importantes aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essas pedagogias, né? Essas teorias de aprendizagem, mas podem ver que são várias aqui que a gente vai trabalhar apenas algumas delas. Por exemplo, eu vou falar com vocês daqui uns dias sobre inteligências múltiplas. Hoje nós estaremos falando um pouco sobre a gestáltica, que é a gestáltica e do comportamento é a mesma coisa. Aqui a cognitivismo, né? Então, a gente vai estar trabalhando um pouco. Então, assim, perceba, algumas delas a gente vai estar trabalhando, outras não. Então, existem essa, e deixa eu mostrar uma outra aqui para vocês, que é esse material aqui é muito legal também. Deixa eu tirar aqui, que é esse daqui também, ó. Que seria aqui também, ó, teorias da educação, ó. Aqui são os teóricos da educação. Talvez vocês já ouviram falar de Piaget, né? Já ouviram falar, com certeza, de Paulo Freire. É aqui onde entra os grandes debates. Mas hoje eu gostaria que você deixasse um pouco de lado a questão do, como eu mencionei, né, como que é o nome mesmo, o termo que eu usei há pouco? A doutrinação, né?
porque infelizmente o pessoal tem ido para esse caminho. Mas aqui são as teorias da educação, tá bom? Eu passei para vocês no grupo o link desse material, tá? Então, quem quiser maiores informações, depois eu esclareço também, tá bom? E agora vamos para os resumos, como eu tinha falado para vocês. Eu quero trabalhar aqui principalmente agora nos resumos. Opa, desculpa, eu acabei apagando. Deixa eu compartilhar de novo. E a gente vai... aqui, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre essas 5 teorias. Então, por gentileza, irmão Tomé, leia para nós agora. As 5 abordagens pedagógicas de Mizukami: abordagem tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e sociocultural. Se diferenciam pela visão de homem, sociedade e conhecimento, influenciando o papel do professor e do aluno no processo de ensino-aprendizagem. A abordagem tradicional foca na transmissão de conteúdo pelo professor, enquanto a comportamentalista vê o aluno como objetivo de reforço. Já a humanista foca no desenvolvimento do indivíduo e na afetividade. A cognitivista, na inteligência e interação social. E a sociocultural, no contexto histórico e na participação ativa do aluno. Então, vocês viram aqui que nesse texto que acabamos de ver, a gente vai agora ver essas abordagens. E eu te pergunto, já de antemão, qual era o método, a abordagem de Jesus? A abordagem de Jesus seguia um modelo também tradicional dos seus dias? Ele ensinava na sinagoga como outros ensinavam? Ele tinha uma abordagem comportamentalista? Ele tinha uma abordagem humanista, cognitivista, sociocultural? Percebam, eu estou dando aqui essas ferramentas para vocês, irmãos, para dilatar a compreensão dos irmãos sobre essas facetas, para que a gente possa, como eu disse, né, até citando o meu amigo, ter criatividade. Ter criatividade. Eu me lembro também de um dia que a minha esposa foi dar uma palestra para as mulheres, e ela foi falar sobre aquela pedrinha branca que está lá em Apocalipse. E ela foi nas lojas onde se vende pedrinha e comprou um monte de pedrinha para dar para as irmãs. E parece simples, mas, irmãos, aquilo eu achei tão bonito da parte dela, porque as irmãs que ouviram uma mensagem e que depois pegaram uma pedrinha, com certeza, toda vez que pegar aquela pedrinha, vão lembrar daquele texto de Apocalipse. Percebam, coisas tão simples, irmãos. Tem vezes que a gente acha que uma folha de papel é algo insignificante, mas ele pode ser uma dinâmica poderosíssima numa aula. Uma folha de papel. Então, percebam, qual era o método e qual era a abordagem de Jesus? O que vocês acham? Vamos lá. Dentro dessas 5 aqui. Existem muitas outras coisas, como nós vimos há pouco, né, irmãos, sobre a questão do aprendizado. Então, o que vocês diriam que Jesus mais fez, hein? O que vocês acham? Eu acho que é um pouquinho de todas. Um pouco de todas, né, Beatriz? É. Quando a gente olha a vida do mestre, destaca isso mesmo. Um pouco de todas. Ele sabia usar e ele sabia utilizar. Agora é óbvio, irmãos, a gente também tem que dar aqui o devido direito de dúvida, né? Jesus é Jesus, nós somos nós. Jesus, ele era perfeito, nós estamos num processo. Mas percebam, meus irmãos, vamos agora então deixar Jesus de lado, porque ele é realmente o nosso tudo, é o nosso Senhor, é o pedagogo mais brilhante, é o mestre mais supremo. Vamos pegar os apóstolos. Vamos pegar Pedro. Pedro melhorou ou não no seu processo? Pedro evoluiu? Evoluiu. Pedro cresceu? E vamos pegar aqui os filhos dos trovão. O que vocês acham? Eles cresceram bastante ou não? Quem eram os filhos do trovão, irmãos?
Não Quem era era? Tiago e João? Exato. Mandava o fogo vir do céu e destruir o samaritano. Lembra? Senhor, deixa eu sentar à direita e meu irmão à esquerda, ou quem for melhor. Disputa acirrada. Vem cá. Como pode o filho do trovão, Tiago e João, ter se tornado o primeiro apóstolo morto, depois de Estevão, vem Tiago, ou melhor, Ah, é o contrário, né? Tiago é morto antes de Estevão. Não, o primeiro mártir é Estevão. Aí depois vem Tiago. Isso. Como pode o filho do trovão chegar a essa transformação tão grande e João ter se tornado o apóstolo do amor? Como pode o filho do trovão sair, né, da tempestade, né, do tornado, do tufão e virar apóstolo do amor? E um dos escritores mais célebres do Novo Testamento, mostrando a divindade de Jesus. Percebam, ensinando sobre amar. Filhinhos, amemo-nos. Como pode? Evoluiu ou não? Cresceu ou não? Então, percebam, irmãos, quando a gente olha essas técnicas, a gente pode também aprender, a gente pode desenvolver e a gente pode melhorar, né? Tá bom? Diga, Júnior, o que você ia falando? então, a dinâmica de Cristo no seu ensino e vai muito além do comportamento, né, da regeneração do homem, do indivíduo, mas para a compreensão, para que ele entenda, né, compreenda e a questão da vida eterna, né, uma coisa que vai espiritual, a vida eterna que vai muito além dessa vida, desse plano, né? Isso que ele Sim. fez ele entender essa verdade. E por isso que eu não usei Jesus, né, Júnior? Porque mesmo ele sendo 100% homem, 100% Deus, tudo que ele fez foi do mais excelente, foi sendo iluminado pelo Espírito, foi a maestria do mestre é espetacular, né? Então, mas Exatamente. agora temos os discípulos, né? Os discípulos remetem bem Passagem a nós, né? que é emblemática da mulher samaritana, né? No Sim, poço lá. sim, não temos o que falar. Mas eu poderia dizer que os apóstolos aprenderam bem, né, Júnior? Claro, Eles claro, aprenderam muito bem. E claro. a minha proposta hoje é essa, é dizer o seguinte, olha, se eles chegaram lá, vamos chegar também, vamos aprender com tudo aquilo que é bom, puro, justo, que ocupe o vosso pensamento. Existem algumas abordagens aí que são boas, vamos aprender com elas. E aqui, meus irmãos, para facilitar agora, né, para a gente condensar, eu já encaminhei bastante material hoje no grupo para vocês, e eu tenho também muitos outros slides que no final dessa aula aqui eu vou mandar para vocês, tá bom? Que a gente agora só vai fazer o resumo de tudo, porque não vai dar tempo, tá bom? Então, vamos lá para a abordagem tradicional. Leia para nós, Beatriz, abordagem tradicional. Aliás, deixa eu dar uma pausa aqui, meus irmãos, que deu o horário, para a gente ir para o último bloco, para não ficar um módulo tão grande, tá bom? Mas tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Tranquilo? Então, eu vou parar aqui a gravação e voltamos em instantes, tá bom? Só um minutinho.